bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Contrafluxo e hoje estamos aqui para falar sobre autenticidade na era digital. Como se posicionar de forma autêntica e sem perder a sua essência. Eu me chamo Idila Costa, eu sou psicóloga clínica e palestrante e hoje estou aqui com a Fernanda Luz para falar sobre esse tema. Oi, eu me chamo Fernanda Luz, eu sou creator, eu sou psicóloga, eu sou consultora de outras psicólogas para criação de conteúdo nas redes sociais, mas além disso tudo, eu também sou mãe, eu sou mulher, eu sou dona de casa, eu sou um monte de outras coisas, porque se a gente quer falar de autenticidade, a gente tem que se lembrar que a gente não é só o nosso trabalho, a gente não é só os nossos papéis sociais, mas a gente também é muito do quem a gente é. Fernanda, para você o que significa ser autêntica assim, nas redes sociais? Eu vejo que você traz isso com muita leveza no dia a dia ali, nos seus compartilhamentos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência pra gente. Bom, eu acho que as pessoas, em primeiro lugar, elas se equivocam muito com o termo ser autêntico. Ser autêntico não é você ser muito engraçado, não é você contar piadas, não. Ser autêntico é sobre você ser fiel exatamente a quem você é. Eu acho que por isso que criar conteúdo combina tanto com fazer psicoterapia, porque o processo terapêutico, o autoconhecimento, ele é inerente, né? A gente sabe que ele é inerente ao processo terapêutico. Então, quando você tem muito conhecimento sobre quem você é, você consegue imprimir isso, não só na criação de conteúdo, mas também na vida. Quando você conhece uma pessoa que você vai ter um relacionamento com essa pessoa, a identificação não é importante ali, então você finge ser um personagem para aquela pessoa ou você mostra exatamente quem você é. Então, na rede social é a mesma coisa. As pessoas pensam que para você criar conteúdo você precisa ser engraçado ou debochada ou ficar criando conteúdo polêmico. E não, na verdade, ser autêntico é você ser fiel a exatamente quem você é. Você é um pouco mais doce? Seja um pouco mais doce. Você é mais engraçada como eu sou? Seja mais engraçada. Então, ser autêntico nas redes sociais nada mais é do que você ser fiel a exatamente quem você é. Isso é ser autêntico. O que a gente pode compartilhar e o que é que talvez não é tão interessante, né? Como é que a gente pode mensurar isso? Então, eu sou um pouquinho chata com isso, porque eu falo sempre o seguinte: você não precisa mostrar a sua vida pessoal nas redes sociais. Veio da época da pandemia muito essa cultura de mostrar a sua vida, como se fosse um Big Brother, um BBB da sua vida. E na verdade não precisa. Na verdade, quando você mostra o seu trabalho, você se posiciona enquanto profissional e você traz um pedacinho da sua vida íntima para complementar aquilo. Porque a gente sabe que pessoas não compram somente trabalho, mas elas compram também quem você é. Então, eu gosto muito de usar uma matemática que é o seguinte: 75% trabalho e o restante você pode trazer um pouquinho de você. Mas falar sobre você e sobre a sua vida não necessariamente é, sei lá, mostrar o seu pet, o seu papel higiênico. Café da manhã. Café da manhã não é sobre isso. É você mostrar um pouco dos seus valores, é você mostrar um pouco do que importa pra você, o que te move, o que é importante pra você na vida. Pra você é importante ter um tempo de qualidade com as suas amigas no final de semana, pra você é importante passar um tempo de qualidade com a sua família. Então, é mostrar um pouco do que constrói os seus valores, não o papel higiênico que você usa. Pelo amor de Deus, gente. Ai, merda. Mas pegando esse detalhe ainda, né, do pessoal, do que é compartilhável, eu acho que... Você acha que as pessoas têm muito uma cultura ainda de cancelamento, principalmente quando a gente se trata de profissionais de áreas da saúde, né? Não só psicólogos, mas profissionais da área de saúde de forma geral. Porque quando é um criador de conteúdo, que é uma pessoa, sei lá, uma blogueira, alguém assim, mais famosinho, por ser quem ela é, eu acho que não tem tanta cobrança do que quando é algum profissional da área de saúde que talvez as pessoas querem um limite ali ou acham que eles estão ultrapassando algo. Como é essa questão da cultura de cancelamento? Você já passou por isso em algum momento? Crença, tá? Já passei pelo cancelamento. Cancelamento, vírgula, né? Na verdade, a gente recebe alguns hates quando o vídeo ele fura a bolha. Mas assim, não são todos os vídeos que vão furar a bolha, não são todos os conteúdos que você tem que fazer conteúdos virais. Quando o conteúdo viraliza, você tem que entender o seguinte: eu vou usar até a psicologia para explicar isso. A gente sabe, dentro da terapia cognitivo-comportamental, que não são as situações que causam sofrimento, mas a interpretação que a gente tem sobre essas situações. Então a gente precisa entender que a gente está num mundo que cada um pensa de uma forma. Então, quando você joga um conteúdo ali, cada pessoa vai ter uma interpretação sobre o que você está falando. Então, o hate, o cancelamento que as pessoas tanto falam, elas derivam de pessoas divergirem em ideias, de terem cognições diferentes sobre aquela mesma coisa que você está falando. E o cancelamento, o hate, é uma coisa muito difícil de acontecer, gente. As pessoas veem um caso isolado e elas acham, uau, vai acontecer comigo. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona, gente. Agora, pra vida. Então, o cancelamento, o hate é uma coisa que acontece 1 em 1 milhão, quando o vídeo ele fura a bolha, ou quando o vídeo ele atinge um público que não é o seu público. Já aconteceu comigo uma vez.
Não recomendo que façam esses vídeos que furam a bolha, mas eu fiz de forma intencional, realmente para furar a bolha, porque eu queria testar o meu algoritmo. Eu não recomendo que faça. Se você está querendo construir uma marca autêntica nas redes sociais, se você quer construir uma marca que seja uma marca de verdade como profissional, eu não sugiro que você fure muito a bolha, porque isso acaba trazendo um hate desnecessário e acaba que incomoda, né? Nós somos seres humanos e ninguém gosta de estar ali dentro da sua casa, na sua rede social e ver pessoas falando mal de você. Mas o cancelamento é uma coisa que acontece assim, um em um milhão. É muito raro de acontecer. Isso é crença. Crença, 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 crença. E como é que a gente pode, assim, se reconectar depois de sofrer um hate? Sei lá, sofri um hate, fiquei muito triste, não quero voltar para as redes sociais. Eu acho que essas situações podem até acontecer. Como é que a gente consegue buscar novamente ali aquela interação de forma mais saudável pra gente e que não nos afete tanto? Bloqueia todo mundo. Bom e velho bloco. Bloqueia todo mundo. Silencia, restringe. Bloqueia os comentários. Então, assim, você tem o poder de controlar o seu ambiente. Por que não controlar o seu ambiente? Então, bloqueia os comentários, bloqueia as pessoas que estão fazendo hate. Obviamente, ninguém gosta que falem mal de você, mas quando você tem muita consciência de quem você é, são comentários de pessoas desconhecidas. Uma coisa é, sei lá, sua mãe falar mal de você. Você sabe que aquela pessoa te conhece e que talvez aquilo que ela esteja falando tenha algum fundamento. Mas uma pessoa que nunca viu você na sua vida, que viu um vídeo passando e falou o que ela quis, não faz sentido nenhum. Quando a gente sabe quem a gente é, o comentário de fora não atinge tanto assim. Por isso que essa autenticidade, saber quem você é tão importante na hora de criar conteúdo. Quando esses comentários vêm de fora, eles não atingem tanto assim. E bloqueia, tá? Bloqueia. O bloco tá aí pra isso. É possível manter a saúde mental sendo criador de conteúdo, se expondo de forma massiva? Quais dicas você daria, assim, para quem quer começar, quem é da área da saúde, quem é da área da psicologia, a criar conteúdo e também manter ali um limite saudável? Então, dá pra você manter a saúde mental, mas você precisa ter muito controle sobre essa saúde mental. O que é ter controle sobre a nossa saúde mental? A gente se cuidar, fazer atividade física, se alimentar bem, fazer o controle ali com a psicoterapia, se for necessário, um psiquiatra. E a gente precisa ter muito esse conhecimento da linha tênue entre estou adoecendo e estou bem fazendo isso aqui. Porque acaba que essa corrida pelo algoritmo dentro das redes sociais, ela empurra você pra estar fazendo sempre mais, entregando mais, criando mais conteúdo. E nós somos seres humanos, a gente não é máquina, a gente não é robô. Então, a gente precisa entender muito bem essa linha tênue pra gente não adoecer. Se eu pudesse dar uma sugestão, um conselho pra qualquer pessoa, comece a criar conteúdo quando você estiver com uma boa saúde mental. Porque não é só o hate, não é só alguém vir criticar você, não é só as pessoas comentarem, mas você também precisa estar ali massivamente a maioria dos dias. Não necessariamente todos os dias, mas a maioria dos dias, porque aquilo é um trabalho. E se a gente pensar que a gente está construindo credibilidade nas redes sociais, que a gente está construindo confiança das pessoas, como é que a gente vai confiar em uma pessoa que a gente vê uma vez na vida? Ou que uma pessoa aparece uma vez no mês e aparece daqui a 2 meses. A gente não confia nas pessoas assim. E pra gente construir credibilidade, a gente precisa estar aparecendo de uma forma constante para que aquelas pessoas criem intimidade com a gente, de certa forma. Então, eu diria fazer terapia. Faça terapia. Você acredita que a autocobrança pode influenciar negativamente nesse aspecto de criar conteúdo, dessa presença no digital? Não só autocobrança, tá? Autocobrança, autocrítica, perfeccionismo, comparação. Eu chamo isso de a tríade do mal. Então, todo mundo, assim, não todo mundo, mas a maioria das pessoas acabam tendo essa cognição de que você precisa se cobrar pra fazer mais. E aquele vídeo não ficou tão bom, então eu começo a me criticar. Ah, eu não sirvo pra isso, eu não devo fazer isso daqui. Então, essa redoma de autocrítica, de autocobrança, de perfeccionismo, de comparação. Poxa, mas fulano tá fazendo mais do que eu. Poxa, mas fulano cria um conteúdo melhor do que eu. Poxa, mas o conteúdo de fulano tem mais visualizações que as minhas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa saúde mental, porque criar conteúdo acaba que traz um pouco disso. A gente fica muito na rede social e a gente acaba se comparando com outras pessoas, etc. E precisa tomar muito cuidado com isso. Por isso que é tão importante ser autêntico, porque você tá olhando pro seu processo, não pro do outro. Ok. E como psicóloga, assim, como criar conteúdo de forma ética, né? A gente sabe que o Conselho Federal traz inúmeras regrinhas pra gente seguir. E, inclusive, algumas bem problemáticas, né? E que são constantemente criticadas, como, por exemplo, não poder divulgar um feedback de um Sim. paciente, enfim, esse tipo de coisa. Como você acredita que pode ser criado ali, de forma ética, um conteúdo, uma divulgação do próprio trabalho como psicóloga, sem desrespeitar essas regrinhas, mas também sem ser antiética?
Eu acho que não sei se é pelo fato de eu saber como criar conteúdo, saber qual é a estratégia ali, mas eu acho super possível você criar conteúdo, um bom conteúdo, sem infringir o código de ética. É muito mais válido você postar o que você sabe relacionado ao seu trabalho, fazer uma psicoeducação ali sobre um determinado problema. Agora, fazer uma psicoeducação boa de verdade, diferente de tudo, porque assim, de qualquer jeito todo mundo faz. Então, quando você faz bem aquele conteúdo ali de psicoeducação, não tem necessidade de postar o feedback do paciente. E não tem mesmo, tá? Eu, Fernanda, nunca postei nenhum feedback de paciente, nunca postei nada de paciente, e mesmo assim eu sempre recebi uma devolutiva muito boa, só por causa dos conteúdos de psicoeducação. Conteúdo de psicólogo é muito voltado para psicoeducação. Então você pode psicoeducar, você pode falar sobre a sua abordagem teórica, você pode criar conteúdo quebrando as crenças em torno de fazer psicoterapia. Ok, psicoterapia ela é semanal, ela é quinzenal, ela faz uma vez no mês. Então, explica para as pessoas o que é fazer psicoterapia. Pra gente que é psicólogo, é muito fácil o que é psicoterapia. Eu sei o que eu faço com o paciente. Eu sei que toda semana eu preciso planejar as sessões, eu preciso estudar o caso, mas os pacientes, eles não sabem. E quando eles entram nesse limbo e quando eles entram nesse conhecimento de saber, de fato, o que é o trabalho do psicólogo, eles se interessam por fazer terapia. Então, existem inúmeras formas de criar conteúdo, um conteúdo ético, sem infringir um código de ética, vendendo o seu trabalho muito bem vendido. E você pode desmistificar os mitos relacionados à terapia, você pode psicoeducar, você pode mostrar um pouquinho dos seus valores. Tem muitas formas de criar, não necessariamente infringindo o código de ética. Eu, inclusive, sou super contra postar feedback de paciente, tá? Não indico. Perfeito, Fernanda. Mas pensando ainda, né? Como lidar com a crítica e se essa crítica ela vier de outros profissionais? Não do público geral, mas de outros profissionais da psicologia com o seu trabalho. Como é que você lida com isso? Que conselho você daria para que a gente pudesse lidar com isso diante desse cenário aí de estar criando conteúdo no digital? Então, eu acho que críticas sempre vão existir, né? A gente vai ter crítica o tempo todo, a gente vive sendo criticado. Eu acho que é muito sobre colocar essas pessoas no mudo e fazer aquilo que faz sentido pra você. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: quando você tem clareza sobre os seus valores, quando você tem clareza sobre os seus objetivos, você não precisa ficar justificando os seus comportamentos para as pessoas. Então, mais importante do que a gente lidar com essas críticas é a gente ter muita clareza sobre para onde a gente está indo. Isso aqui faz sentido pra mim? Isso aqui não faz? Isso aqui é realmente o que eu quero, criar conteúdo é o que eu quero. Então, ter clareza sobre exatamente o que você quer é o que vai te aproximar. E quando você tem clareza sobre o que você quer, as pessoas vão falar o que elas quiserem. Não vai fazer sentido nenhum pra você. Inclusive, eu fui muito criticada quando eu comecei, tá? Pensando ainda nesse aspecto que você trouxe das críticas, né? Quais estratégias você recomenda para alguém que quer se posicionar sem perder a sua essência, mas talvez ainda esteja nesse processo de autoconhecimento sobre os próprios valores? Eu indicaria criar um close friends com poucas pessoas e começar a postar para essas pessoas, pessoas que fossem de confiança, é a tal de sensibilização, né? Você ir desensibilizando aos pouquinhos e se mostrando aos pouquinhos até você se sentir um pouco mais segura de conseguir se mostrar. Então eu acho que fazer esse processo ali de começar aos pouquinhos, talvez começar no TikTok, que é um lugar que não vai ter muitos conhecidos te Ai, olhando. dancinha. Mentira, gente. Não necessariamente o TikTok tem dancinha, tá? Então, começar ali aos pouquinhos, fazer um perfil assim sem nenhum conhecido e se expondo aos pouquinhos. Não necessariamente quando você começar a criar conteúdo você vai ser criticado. Inclusive, na maioria das vezes você não vai ser criticado. As pessoas que gostam de você, elas vão te apoiar. Legal, Fernanda. E o que é que você considera que poderia ser, tipo assim, um termômetro de que eu estou me afastando do que é essencial dessa criação de conteúdo? Então, tô sentindo que eu tô me afastando de mim, eu tô sendo alguém totalmente diferente de quem eu sou, pra talvez agradar essa audiência, agradar outras pessoas. Isso acontece muito, eu acho que com muitas pessoas, esse distanciamento de si mesma. Verdade, isso acontece muito. Eu acho que entender exato. Sabe quando a gente fica parecendo que a gente tá vivendo uma vida que não é nossa? Aquela sensação de, ai, essa vida que parece que não é minha, eu não tô satisfeita, eu tô fazendo as coisas, mas parece que eu tô meio que no automático, eu não sei muito bem pra onde é que eu tô indo. Eu acho que é esse exatamente o termômetro. É o termômetro de você saber que você tá se implicando em ações, em comportamentos que não são comportamentos congruentes com os seus valores. Por exemplo, pra mim, minha família é um valor de vida super importante, mas a minha família é super importante pra mim e eu passo o final de semana em festa. Não tá congruente o comportamento com o que é importante pra mim. Então, eu acho que quando a gente começa a sentir que a gente tá vivendo uma vida ali meio que no automático, que aquelas coisas não estão fazendo muito sentido, é aí que a gente deve ligar o alerta se a gente tá realmente fazendo aquilo com um objetivo, com um sentido, ou fazendo aquilo apenas pra agradar o algoritmo e as pessoas que estão seguindo ali a gente. Não recomendo, tá?
Eu acho isso que você traz bem interessante, porque é um dos medos que eu já tive, e eu conheço outras pessoas que também criam conteúdo, que é justamente isso. A imagem que se cria pro digital. Sempre tem essa ideia de, eu vou criar aqui um fantoche pro digital, mas quem eu sou fica à parte. Né? Eu não sei até que ponto isso funciona e até que ponto isso não pode ser de forma negativa para a pessoa, não possa, enfim, levar ela a ter algumas crises até existenciais mesmo, né? Acerca dessa criação, do trabalho, que faz sentido na vida dela, né? Se é uma vida realmente está sendo valorosa ou se ela está se distanciando muito do que é importante. Então, acho que isso pode gerar muito sofrimento. Gera bastante sofrimento. Por isso que é importante a gente sempre estar mostrando o nosso jeitinho de alguma forma. Você não vai abrir sua vida nas redes sociais. Você não vai contar que você brigou com seu marido ou que sua filha tá sofrendo um problema na escola. Não é sobre isso. É sobre você chegar e você mostrar o seu jeitinho. Você é mais engraçada? Seja mais engraçada nas redes sociais. Você é mais doce? Seja mais doce. Tem algumas amigas minhas que criam conteúdo e cada uma tem um jeitinho. Eu sou muito mais engraçada, uma é mais doce e todo mundo tá ali imprimindo o seu jeitinho. Então não é sobre você mostrar a sua vida, de fato abrir aquilo que é importante pra você. Eu gosto de dizer um limite que é o seguinte: traga pra rede social o que você não se importe que as pessoas falam. Por exemplo, eu não vou trazer sobre a minha filha nas redes sociais, sobre o meu relacionamento nas redes sociais, porque eu não quero que as pessoas entrem nisso. E as pessoas entram, tá, gente? Evita. Quem não gosta de uma fofoca, Evita, né? evita, tá? Então, tudo que for importante pra você, que você não gostaria que as pessoas comentassem, não leve pra rede social. Se preserve, se deixe no cantinho ali. Não precisa, não tem necessidade. Então, mostre ali, de fato, o seu jeito. O seu jeito é ser engraçada, o seu jeito é ser vaidosa, o seu jeito é ser mais estudiosa. É sobre mostrar o seu jeito, não necessariamente mostrar a sua vida. Boa. Agora, sim, pra gente finalizar, né? Se você pudesse deixar uma provocação para quem está nos ouvindo, qual seria essa provocação? Talvez você deixar de criar conteúdo, você esteja adiando o seu sucesso profissional. A sua vergonha, ela até faz sentido. Na verdade, a gente sente vergonha porque a gente tem medo de ser desaprovado socialmente pelas pessoas. Mas será que essa vergonha, ela tá te aproximando dos seus objetivos com a sua carreira, seja de psicólogo ou de qualquer outra coisa? Obrigada, Fernanda, pela sua participação. Foi bem legal te ouvir. Eu espero que o pessoal de casa goste também. E onde é que eles poderiam te encontrar, se eles quisessem entrar em contato contigo? Bom, entrar em contato comigo pelas redes sociais. O meu Instagram é Fernanda Luz, com 2 N's no começo. Vão lá, me mandam uma mensagem que eu sou super legal e respondo todo mundo, tá? Pessoal, muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Sigam Contra Fluxos nas redes sociais. E também se inscreva aqui no canal do YouTube. É isso, gente. Até o próximo episódio.